Agora, governador em exercício, Antenor Roberto, com quem eu converso agora. Boa tarde, governador. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Dia, TV Ponta Negra. Boa tarde, Micaela. É um prazer voltar aqui à TV, sobretudo na sua companhia. Obrigada, governador. Governador, o senhor está agora em exercício nos próximos dias e o governo está participando dessa reunião muito importante, a COP27, onde o mundo inteiro para discutir a questão das mudanças climáticas que desde há muito tempo a gente sabia que eram muito importantes e agora mais do que nunca se sabe que são inevitáveis. E o Rio Grande do Norte tem saído à frente na questão da geração de energias renováveis. Esse evento é importante para o governo do estado exatamente nesse sentido de confirmar essa vocação do Rio Grande do Norte para a questão das energias renováveis? Exatamente. O convite à governadora tem dois protagonismos, a mulher na política, como você é uma mulher empoderada também, sabe da importância disso, e eles têm essa visibilidade, e o potencial energético do Rio Grande do Norte no que diz respeito às energias renováveis. O continente europeu, por exemplo, ele se prepara para, nos próximos 40, 50 anos, transmudar a plataforma do carbono por energias limpas e renováveis. E um depoimento de ontem que nós tivemos aqui mesmo, num encontro que eu participei acompanhando a governadora do grupo líder, que estava aqui o presidente nacional, Eduardo Jannetti, que é um economista de perfil liberal, ele disse claramente, ao abrir a janela do hotel em que eu estou, esse sol é único. Os ventos são únicos. Então, eu digo aqui, sem errar, porque sou investidor nessa área, que aqui estão exatamente a melhor luminosidade e os melhores ventos para as energias renováveis. E eu estou apostando nisso, estou também como investidor. Então, todos que chegam aqui e se instalam, vêm exatamente com a ideia do potencial. É um setor que, apesar de na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá já existir essa discussão, o Brasil termina se preparando e se posicionando, sobretudo agora. Porque a dificuldade que nós tivemos nos últimos anos é porque o Brasil vivia muito isolado do ponto de vista internacional. E agora, com o novo ambiente político criado com a eleição do presidente Lula, e já chega agora no Cairo a presença do Lula dizendo isso, o mundo volta de novo a ter no Brasil um interlocutor em termos de discussões de investimentos e de mercado. E busca exatamente segurança jurídica, agora estabilidade. O Congresso nosso já está preparando a discussão de um marco regulatório, porque o investidor precisa da segurança jurídica, porque a exploração agora, por exemplo, das eólicas, já se discute para ser no mar, os que eles chamam offshore, e também a questão do hidrogênio verde. Nós disputamos com estados que estão com infraestrutura mais avançada, como é o caso do Ceará. Por isso que nós estamos correndo, o que sempre foi discutido como uma coisa, digamos, um sonho, precisa ser tratado de forma muito pragmática, muito objetiva pelos investidores, pelos governos, e Lula provavelmente vai apoiar a Fátima nisso, que é o Rio Grande do Norte dispor de um investimento de porto, que não há possibilidade de ser feito com recurso público, nós precisamos de investidores. E ontem o Eduardo Jannetti falava com a governadora sobre potenciais financiadores de um porto com as características que nós teremos no nosso litoral. Já um estudo da universidade, que foi o papel do Estado. O Estado conveniou com a universidade fez o estudo de viabilidade, localizamos a área, o potencial, porque é um porto multiuso. Hoje os portos não podem ser portos muito tradicionais, como nós já tivemos o nosso porto aqui. Eles precisam ser portos que você arma e desarma ele de acordo com a estação e a exportação e importação que você está fazendo. Então, são portos multiusos e esse terá também como função escoar a produção das nossas energias renováveis aqui. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, por isso que foi convidado. É potencial, agora essa potencialidade precisa ser trabalhada e desenvolvida, sobretudo por investidores que não são investidores particulares, privados, porque o poder público é o mediador. Criar uma legislação hoje, que é o que o Brasil está chamado a fazer, inclusive com respostas tributárias, porque você deve saber também, Micaela, que tudo isso que nós produzimos não gera riqueza, por exemplo, do ponto de vista do ICMS. Os estados são impactados, porque é uma energia limpa, mas as instalações são impactantes e não há o pagamento, por exemplo, do ICMS, é o pagamento que acontece do ISS junto às prefeituras e os royalties aos proprietários dos terrenos em que as torres são instaladas. Então, são desafios novos e eu dizia hoje no embarque para Leão, que é do IDEM, Leão, abra do olho e procure escutar tudo, como é que lá, que já está há mais tempo fazendo, eles estão vendo a parte da sustentabilidade, o retorno para as comunidades que precisam receber a riqueza desse investimento. Quer dizer, é justo que o empresário lucre, porque ele investe nisso, mas também ele tem uma visão de sustentabilidade
e de inclusão. Aí eu queria perguntar ao senhor, governador, porque meu Deus do céu, desde que eu me entendo por gente, a gente sempre escutou, né, a nossa geração, né, se bem que eu acho que eu sou mais nova do que o senhor. Com certeza, você é dente de leite. Mas eu lembro, né, mesmo sendo dente de leite, eu lembro que se falava que o maior potencial do Rio Grande do Norte era o turismo. E os maiores investimentos eram sempre feitos para o turismo. Hoje a gente vê isso virando mais. Também continuamos sendo um estado lindo, das praias mais lindas, me perdoe outros estados, mas as praias mais lindas, das serras mais lindas, enfim, tudo no Rio Grande do Norte é muito bonito. Mas a gente começa a perceber essa busca por investimentos na área das energias renováveis. O senhor já falou aí sobre energia eólica, inclusive offshore, quer dizer, aquelas no mar. O senhor já falou sobre energia solar, né? A questão do próprio hidrogênio verde. O senhor acredita que essa seja vamos assim dizer, a próxima virada do Rio Grande do Norte? Tem como a gente imaginar um estado onde você veja a questão até mesmo social do estado acontecendo de uma outra forma por conta desses investimentos que podem chegar para essa área de energia? Sim, porque, como eu falei, os investidores já perceberam esse potencial. Por exemplo, o Janeto mostrou lá, na parte da energia solar, eles estão convencidos, por exemplo, em instalar as placas da energia solar sob lâminas de reservatórios de água. Olha que coisa importante. Então, imagine o potencial que nós não temos no Brasil, dada a capacidade e os recursos hídricos que nós temos no Brasil e os reservatórios. A própria transposição do Rio São Francisco, que nós vamos receber agora os benefícios disso. Nós estamos construindo um reservatório do potencial como Oiticica, por exemplo. Então, esse olhar deles de colocarem a energia solar diretamente nos processos de lâminas d'água, isso já evita a evaporação da água e também já ajuda a produzir a autonomia desses reservatórios com o uso da própria energia solar. Então, o mundo há uma consciência científica de que o planeta não suportaria o carbono no nível que até hoje o carbono é a base primária mais importante da questão do desenvolvimento humano, da indústria, das atividades de comércio e serviços. Então, isso precisa de planejamento estratégico. Como sempre, a exemplo do que nossa Amazônia representa para o mundo, do ponto de vista de possibilidade de sobrevivência com seus ecossistemas, as energias renováveis vão se tornando grande consenso. E tudo que é consenso na economia de mercado envolve disputa. Agora, o que eu achei bacana na discussão que eu assisti ontem, porque ele é um dos investidores nessa área, é que esse tipo de investidor já tem uma consciência de que não se pode fazer o enriquecimento apenas desse novo produto, seja um commodity que vai ser exportado, como é o caso da energia, sem fazer inclusão social. E ele falou isso claramente, inclusive apoiando a flexibilização do teto de gasto no Brasil, que está anunciado pelo novo governo, porque ele disse que o gasto tem que ser medido pela qualidade do gasto. Não é quanto você gasta, mas a qualidade. E na hora que você tem um programa social de qualidade, um gasto que vai incluir pessoas na capacidade de consumo, você está dando qualidade a isso. Então, quando eles instalarem e vão instalando cada vez mais esses parques, é preciso que as comunidades estejam organizadas para perguntar: e o que o nosso município vai agregar de valor humano, de desenvolvimento humano aqui com a instalação desse parque? Então, isso é uma questão que eu acho moderna, contemporânea e um novo olhar que o próprio empresariado vai trazendo na medida de que ele sabe que não pode apenas ter a exploração dessa atividade, mas é preciso haver inclusão social e desenvolvimento e prosperidade para todos. Quando o senhor fala da questão social, é inegável a gente falar sobre segurança, né? Porque os investimentos ligados à área social, eles afetam diretamente a questão da segurança. Os lugares, os municípios, estados, países que investem na questão social acabam ganhando no quesito segurança. E eu quero perguntar ao senhor, hoje, quais são as perspectivas para a questão dos investimentos em segurança já para o próximo ano? São os melhores possíveis, porque nesses 4 anos, até ontem eu fiz o primeiro TBT desse governo, na minha participação, que eu chamei de uma travessia longa, dura e penosa, como de fato foi. Você pegar o Estado na área de segurança, por exemplo, em dezembro de 2018, havia, na verdade, um aquartelamento, porque os policiais não tinham recurso para sair às ruas e eram apoiados pelas comunidades com cestas básicas. Nós assumimos em 1º de janeiro de 2019, e no dia 15 de janeiro de 2019, nós pagamos integralmente a folha da segurança pública.
A partir desse dia, os servidores receberam 30% e nunca mais a gente desorganizou as finanças do ponto de vista do servidor público. E estamos concluindo o governo com a reorganização e o equilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário do Rio Grande do Norte, que estava totalmente inviabilizado quando nós assumimos. E a segurança pública, desde o início, foi um dos pilares do governo da professora e que eu acredito que foi uma das coisas que mais concorreu para essa aclamação, porque a eleição, de fato, não foi uma verdadeira aclamação em primeiro turno, pode-se dizer assim. É que nós fizemos a reestruturação dessas carreiras, todas elas foram reestruturadas, todas elas receberam reposição salarial, todas elas receberam equipamento de proteção pessoal. Nós entregamos à Polícia Militar nossa, aos bombeiros militares, um sistema de seguridade que eles não tinham. Nós somos o Estado modelo na criação desse sistema de proteção social deles, com paridade e integralidade, que o policial, quando vai para a reserva, e também os seus pensionistas vão ter esse benefício, nós demos a eles. Então, hoje, a Polícia Civil também teve toda essa sua reorganização. A Polícia Penal nossa hoje, isso não tinha concurso nessas áreas. Nós fizemos pactuações com o Ministério Público, colocamos 1.200 policiais militares, fizemos concurso agora para a Polícia Civil, acabamos de nomear 360 agentes, o que equivale praticamente um terço do que nós encontramos de Polícia Civil, nós estamos colocando agora para ir às ruas e somar na segurança pública. Fizemos também com o bombeiro militar e policial militar. E a governadora já anunciou que a política de reposição de efetivo na polícia vai continuar sendo uma política de Estado. Porque hoje, devido ainda ao limite prudencial e legal de gasto com a folha, que nós estamos reduzindo, encontramos, acho que mais de 60%, já descemos alguns pontos, mas ainda estamos impedidos de fazermos inovações de contratação, mas repor segurança, saúde e educação, essa é uma flexão que a própria legislação tem. Então, nós não paramos de fazer isso. E eu tive o privilégio de contar com a confiança da governadora e, por determinação dela, eu coordenei a Política Estadual de Segurança Pública e o Plano Estadual. Nós entregamos essa política, Micaela, que é o nosso SUSP estadual. Nós temos no Brasil um Sistema Único de Segurança Pública que é um grande ganho da sociedade, a acumulação, e que Jugman, quando ministro, concluiu. É uma lei que nós fomos um dos estados modelo na reprodução desse SUSP estadual. Além disso, já fizemos o Plano Estadual de Segurança Pública. Essa semana já teve reunião da governança disso, sobre a chefia do secretário de Segurança Pública, e já temos os servidores capacitados para isso. Então, começaremos 2023 com a nova Polícia Civil, com a nova capacitação que nós emprestamos com essa política, esse Plano Estadual de Segurança Pública, e o governo Lula dá uma grande notícia para nós, é o restabelecimento e um novo status para a questão do Ministério que dialoga com segurança pública. Então, isso nos anima do ponto de vista de recursos, porque os recursos na segurança pública ainda são, hoje, convênios, transferência fundo a fundo e emendas parlamentares. Então, já que nós temos o SUS, a nossa expectativa é que Lula, finalmente, descontingencie esses recursos da segurança pública que existem no fundo, para que, de fato, a segurança pública, do ponto de vista da União, a União assuma a responsabilidade que tem de empoderar os estados. E outra coisa que eu acho que nós temos que inovar, também os municípios, que o nosso plano já prevê isso, de que, por convênio, os municípios possam integrar o sistema de segurança pública. Então, o Estado do Rio Grande do Norte hoje funciona com as polícias integradas, porque nós temos um sistema. E esse é o que fez a gente diminuir muito os índices de crimes violentos, letais e intencionais. Está longe do que nós queremos, mas nós já fizemos uma transformação, digamos, uma mini-revolução do ponto de vista da segurança pública, inclusive nos resultados de violência. Governador Antenor Roberto, nosso tempo já esgotadíssimo. Eu gastei o que podia e que não podia do tempo. Obrigado. Mas, olha, eu preciso ainda falar com o senhor sobre política. Vamos para o YouTube? Vamos? Eu quero saber, afinal de contas, no próximo governo da governadora Fátima Bezerra, Antenor Roberto, que hoje é vice-governador, vai participar de alguma secretaria? Vai ter algum cargo? Daqui a pouquinho. Governador, a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas ficaram se questionando, poxa, mas Antenor Roberto não vai ser mais vice-governador porque a sua imagem junto com a governadora Fátima foi uma coisa que colou mesmo, né? Vocês tiveram durante 4 anos um relacionamento muito bom e olha que eu, né, já tive de um lado também, já fui vice, eu sei que o negócio não é muito você fácil. Tem experiência de vice dos dois lados. Eu sei que não é fácil dos dois lados, mas eu queria te perguntar, Antenor Roberto, em primeiro lugar, se sentiu escanteado na hora que não entrou na chapa para o governo do Estado?
Não, porque, na verdade, eu sei assim, o esforço que a governadora fez para manter essa chapa, mas nós tínhamos também, ao mesmo tempo, a eleição nacional. E você viu o quanto foi difícil essa vitória do nosso campo, do Lula. Foi uma vitória ali, batendo na trave. Então, desde o início, o Lula tinha articulado amplamente a frente, que foi uma frente nacionalmente acertada. Esse papel que o vice-presidente Alckmin está cumprindo e vai cumprir, Simone Tebet. Então, isso é que nós estamos precisando nesse momento, é unir os diversos para o ponto de que nos converge, que são os interesses nacionais, e eles deram grande demonstração, a Marina, que esteve afastada, se reaproxima. Então, acho que é o momento do reencontro do Brasil com a sua identidade democrática, com os seus valores da Carta de 88, da dignidade da pessoa humana. Isso esse foi o grande movimento. Quando o Lula chorou ontem, naquele momento que ele falou de que se ele deixar o nosso povo fazendo 3 refeições, que essa foi a primeira meta do governo dele, que ele realizou, e viu depois esse estado de fome que o Brasil está hoje, então a gente vê que é o candidato que toca realmente o coração. Então, ele quis esse sacrifício do PCdoB, das outras forças, para trazer o MDB. E havia grandes expectativas, inclusive, sobre o resultado eleitoral do MDB aqui, que as urnas é quem terminam surpreendendo a todos, e às vezes positivamente e às vezes negativamente. E se for nesse sentido, o MDB não surpreendeu positivamente. Mas assim, naquele momento havia essa expectativa de que o MDB tinha a liderança de prefeituras, ou seja, precisava a governadora largar. E, de fato, naquele momento foi certo, a governadora ela tentou muito manter, mas não pôde manter essa chapa. E como eu acompanhei tudo de perto, eu sei de que não faltou a nossa troca, a nossa reciprocidade de lealdade. Porque essa sinergia que eu e Fátima construímos, é claro que ela depende muito da nossa ideologia, que é comum, de estarmos em partidos irmãos, mas ainda assim não é muito comum, mesmo nas nossas relações partidárias, que tenha havido tanta unidade político-partidária em chapas, no caso formada pelo PT e pelo PCdoB. Talvez em razão exatamente dessa construção de confiança que a gente foi construindo, e eu ter entendido o papel do vice de ser, ao mesmo tempo, alguém que não vai disputar o espaço com a titular do cargo, mas também procurei mostrar que o vice não pode ser um cargo figurativo. E como eu completei agora, dia 7 de outubro, 41 anos de serviço público. Começou com 8, 9, foi? Podia trabalho infantil nessa época. Eu sou já bem maduro, né? Então, o que aconteceu? As pessoas subestimaram muito a questão de Fátima como parlamentar, que ela não daria conta do administrativo. Mas foi um engano porque Fátima foi uma parlamentar de piso, de comissões. Então, ela sabia como a estrutura funcionava. E eu emprestei a ela o conhecimento sobre como funcionava o Estado do Rio Grande do Norte. Porque eu já estou há mais de 20 anos como procurador do Estado e já tinha sido, por outros tantas, quase 2 décadas também, servidor do Tribunal de Contas do Estado. Então, foi possível, ela confiando, a gente mostrando os arranjos que a gente precisava fazer. O papel de uma Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão de Estado, mas que pode ter uma nova... A gente trouxe a PGE para uma visibilidade que ela nunca teve. Eu mostro sempre aos colegas procuradores agora que nós somos para além do processo. Quando a gente tem uma obra como Oiticica, ali dependeu de uma ação de procuradores. Quando a gente tem a decretação do estado de calamidade financeira, na pandemia, quantas vidas nós salvamos com tratativas na questão de apoiar a CESAP para ter decisões seguras nos contratos. Agora, governador, o senhor é muito elegante sempre no seu falar, né? Eu estou entendendo tudo que o senhor está dizendo. Eu só queria saber, o senhor se sentiu escanteado? Não, de jeito nenhum, porque eu entendo que política é correlação de força. E a gente não pode, na política, esperar mais do que ela pode te dar. Então, do jeito que eu fui surpreendido com Fátima ter pedido ao PCdoB que o nosso nome fosse, eu dizia, ela, Fátima, você tem tanto outro nome no PCdoB, eu aqui já estou caminhando para a minha aposentadoria, mas ela insistiu muito. Então, isso me permitiu algo que eu não imaginava, não só ser o vice-governador, mas coordenar para ela, para o governo, toda a política de segurança pública. Ajudei também em várias áreas, como, por exemplo, a administração penitenciária. Nós transformamos o sistema prisional em termos de mantendo a segurança, mas vocês têm notícia hoje de como se dá a socialização que não existia antes dentro do sistema prisional. Pude ajudar, junto com a PGE, também na questão da Lei Aldir Blanc, projetos diversos na área de saúde, como foi a questão da pandemia. Na pandemia eu pude ajudar muito também. Então, em várias áreas ela ia me chamando para ajudar. Eu praticamente estava, você via pelas fotos,
que eu estava quase sempre em todas as agendas da governadora, porque a gente foi construindo essa confiança. Então, não me sinto escanteado. É claro que todos nós que fazemos nosso campo, o próprio Partido dos Trabalhadores, eu sei do carinho com que eles me receberam e queriam que eu continuasse, mas como política era correlação de força, vem essa ideia de que o MDB tinha dezenas de prefeitos e que vinha em torno disso aí dezenas de milhares de votos e que faria a diferença para a governadora ganhar já em primeiro turno. Então, Mas cá para nós, só entre a gente, só entre nós. O senhor acha que essa entrada do MDB, pela quantidade de votos no final, né, que a governadora Fátima teve para ser reeleita, precisaria de ter feito essa mudança? O MDB teve importância? Mas essa análise não pode fazer assim, porque se papai fosse mamãe, eu tinha duas mães. Então, não dá certo esse tipo de raciocínio. Vamos ver de outro modo. Eu acho que é o seguinte, quando você amplia uma coligação, então nós temos que ter consciência que o segundo governo da professora Fátima Bezerra será diferente do primeiro governo, não do ponto de vista programático, mas dos novos atores. Porque nós, quando temos uma aliança, a aliança é sempre uma reciprocidade. Então, vamos pegar o caso do Alckmin agora com a seleção do Lula. O Alckmin não vai ser apenas uma figuração, e Lula já mostrou isso, quer dizer, ele coordenou a transição e está coordenando. Objetivamente, o Alckmin entra na sucessão do próprio Lula. É isso que a gente tem que ter, essa lealdade política de entender, que o ambiente político e o governo Lula sendo vitorioso, o Alckmin se torna o personagem principal na sucessão do Lula, que já anunciou que pela própria condição e para exatamente oxigenar a política no Brasil, ele está ali para fazer essa transição do período do obscurantismo, quer dizer, nós perdemos tudo que nós construímos do regime democrático da Carta de 88, porque passamos a ter um regime autoritário e que queria estabelecer um Estado autocrático no Brasil. Então, graças a essa vitória, nós pudemos, numa frente ampla, todo mundo foi revisitar a democracia, os princípios do Estado Democrático de Direito. Pois muito bem, isso tem uma consequência, porque você ampliou a aliança política. Aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos recebendo a aliança com o MDB e eu sou o primeiro a ter que respeitar que a presença do Walter Alves na condição de vice, ele, com o talento político que tem certamente, vai representar também um processo de empoderamento dessas forças na própria sucessão da governadora. Isso é natural da política, a gente tem que ter essa maturidade. Nesse caso, já se pensa dessa forma, como o senhor está falando, em relação ao presidente eleito Lula e ao vice-presidente eleito Alckmin, que ele já seria um nome para a sucessão. Nesse caso, Walter Alves já se torna um nome para a sucessão de Objetivamente, Fátima? ele se torna... Se Fátima renunciar para disputar o próximo mandato, ele assume o governo. Então, ele tem a legitimidade para reivindicar. Se ele vai conseguir construir ou não a aliança para isso, é outro desafio. Aí é o talento do político. Mas percebe o que eu estou dizendo? Objetivamente, você fica posicionado constitucionalmente para fazê-lo. Porque se ela for disputar um novo mandato, quando ela terminar esse, significa que ela tem que renunciar ao cargo de governador para se lançar a outro cargo. Quem assume? O vice, constitucionalmente falando. E quando ele assume, a lei autoriza ele ser o candidato à reeleição, depois de ele completar o mandato. Então, é nesse sentido que a gente tem que respeitar. Não é o determinismo histórico que eu estou dizendo. É nesse respeito que você tem que ver. Você não está apenas tomando emprestado uma oportunidade para resolver o eleitoral. Quando você resolve o eleitoral, você já cria uma situação política nova. Então, é nesse sentido, nessa ambiência, que eu já estou respondendo a sua pergunta. Eu não me sinto escanteado, mas já entendo que mudou a correlação de força política. E cabe ao meu partido agora discutir com a governadora qual vai ser o seu espaço, qual vai ser a sua participação nesse segundo governo dela. Quando o senhor coloca esse novo momento, um segundo governo, uma nova correlação de forças, Antenor Roberto já foi conversado com a figura Antenor Roberto, com o partido de Antenor Roberto, sobre a continuidade da sua participação, do seu trabalho no governo do Estado, assumindo alguma secretaria? Não, mas também já dei um passo nesse sentido. Tanto a governadora sabe como o meu partido que não haverá colocação do meu nome nesse segundo governo da professora Fátima Bezerra, sem que o meu partido, porque eu sou uma pessoa de partido, então eu não vou, em razão de eu ter acumulado a condição de vice, as relações que eu estabeleci a partir disso, reivindicar um espaço para Antenor Roberto, até porque eu sou procurador de carreira, volto para a Procuradoria-Geral e já tenho mais do que tempo para me aposentar, com 41 anos de serviço público, então eu estou naquela situação que... Governador, o senhor não tem cara nenhuma de quem vai querer se aposentar. Então, o que eu disse ao partido e à governadora sobre isso,
Nós vamos ter primeiro a acomodação que a governadora vai fazer com a sua liderança, com os partidos. E o partido, evidentemente, é que vai dizer a Antenor Roberto qual é a minha condição nesse novo cenário. Não serei eu que vou tomar nenhuma decisão pessoal, até porque se eu fosse tomar uma decisão pessoal mesmo hoje, eu faria a melhor de todos nesse momento, como hoje eu escutei de um empresário dizer, não adianta a gente trabalhar e não gozar o que a gente fez até agora, a gente, né, ser pego pelos adoecimentos. Então, eu estou naquela fase que não sou dentro de leite como você, certo? Imagina. Então, eu preciso também cuidar do que me resta de saúde e ter qualidade de vida com a minha família, com meus filhos, etc. Então, esse olhar egoísta eu tenho também, da minha vida pessoal, né? Governador Antenor Roberto, muito obrigada pela sua participação. O senhor sempre muito gentil, muito agradável, muito bom te entrevistar e eu espero poder, né, continuar te entrevistando com outras funções, porque essa sua história de, porque eu vou agora descansar, isso nem, olha, eu estou aqui olhando nos olhos dele, não tem, não me convenceu. Será? De jeito nenhum, não me convenceu. Então, obrigada, governador, pela sua participação aqui com a gente, no Jornal do Dia. Uma delícia o papo com você, Micaela, sempre. Obrigada.